Bom dia a todos, bem-vindos a mais um Diário de Bordo. Sempre muito bom encontrar com vocês aqui nessas manhãs. Hoje é dia 20 de setembro de 2022, terça-feira, e o assunto de hoje vai ser reforma tributária. É um assunto bastante importante, é uma reforma essencial para o país, né? E vocês vão entender o porquê que é tão essencial. Mas antes, eu gostaria de agradecer pela presença de cada um, né? Eu vi aí o Fernando, a Fabiola, o Márcio entrando, né? O Jefferson, né? Então é sempre muito bom estar com vocês aí. Aliás, o Jefferson está dizendo aí que hoje é dia do gaúcho. Aliás, o Fernando dizendo que hoje é dia do gaúcho, né? Então, um abraço aí a todos os gaúchos. Meu filho nasceu em Santa Maria, então meu filho é gaúcho também. Então, um abraço aí, um abraço a todos vocês. Então, eu sou o astronauta Marcos Pontes, para quem não me conhece, astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222. Aliás, eu conto com o seu voto, com a sua divulgação. Espalhe esse vídeo, divulgue, compartilhe, avise os amigos, passe aí nas suas redes sociais. Faltam agora poucos dias, né? 2 semanas, basicamente, para a eleição. Então, é importante, nesse momento, que todos compartilhem, falem, né? Espalhem. Eu peço o apoio de vocês, peço o voto de vocês, mas também o apoio, né, de cada um de vocês para divulgar minha candidatura, mostrar as propostas. Entre nesse Instagram aqui, no @astropontes, né? Compartilhe esse meu Instagram com as pessoas também, assim como minha webpage, marcospontes.com.br, né, minha página. Compartilhe com as pessoas para que elas entrem, conversem, né, vejam as minhas propostas. Aqui nesse Instagram, se você olhar aí nos vídeos, nos posts, né, desse Instagram, você vai ver uma série de vídeos interessantes dessa sequência aqui do Diário de Bordo, onde eu falo sobre o que é o Senado, quais são as funções de um senador, né, eu falo a respeito de organização do Estado, né, forma de governo, regime de governo, sistema econômico e social, vantagens e desvantagens desses sistemas. Eu falo também a respeito dos resultados, vamos dizer assim, das entregas do MCTI, né, do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e do Ministério de Comunicações, que eu liderei, né, esses 2 ministérios. A imprensa não mostra esses resultados, então é importante vocês irem atrás e verem isso aí. Existem os relatórios de gestão, entra na minha página, você vai achar também os relatórios de gestão lá. Procurem também nessa sequência aqui no Diário de Bordo a respeito dos meus valores, a respeito das minhas convicções e o que eu defendo para o Senado. Então vocês vão achar também aí, falei praticamente 2 horas a respeito disso, um vídeo longo, mas muito interessante para vocês me conhecerem melhor. É importante você conhecer a pessoa, né? Procurem também as realizações do governo. Num desses vídeos eu falo sobre realizações do governo federal, do governo Jair Bolsonaro, e por que eu tenho tanto orgulho de estar nesse governo. Vejam também nesses vídeos, né, dessas manhãs do Diário de Bordo, um que eu falo a respeito de educação, por exemplo, propostas para a educação. Daqui para frente eu vou apresentar uma série de propostas, é importante que vocês conheçam os candidatos. Eu falo também num desses vídeos aí a respeito de como votar de forma lógica, né? Lembra que eu sou astronauta, mas eu também sou piloto de combate, piloto de testes, engenheiro do ITA, né? E ministro. Então eu penso muito em uma forma pragmática, né? Então eu coloquei aí 7 critérios, né, para que você escolha os candidatos de forma adequada, né? Alguém perguntou aí sobre pesos e contrapesos, né? Nos Estados Unidos eles chamam isso aí de checks and balances, né? E aqui isso aí é o equilíbrio entre os poderes. Procura aí, deixa eu deixar seu nome aqui que já passou ali atrás, só para citar, desculpa, eu vou voltar um pouquinho aqui. Cara, passa muito rápido aqui, mas desculpa, eu não lembro o nome de quem perguntou sobre isso. Foi Quilinho. Então, sobre peso, procura aí num dos meus vídeos, eu falei sobre isso também, quando eu falo das funções do Senado e dos senadores. Então eu cito essa parte de pesos e contrapesos, como que é feito esse balanço entre os poderes aqui no Brasil, e a importância do Senado, por exemplo, na fiscalização
do STF, a fiscalização do judiciário. Não tem tudo isso aí escrito já, né? E como que isso pode e vai ser feito, né? Da maneira legal, né? Então, gente, hoje o assunto vai ser tributos, né? É um assunto que ninguém gosta muito, por razões óbvias, né? Mas é importante falar aqui. Então, para a gente começar, antes de falar da reforma tributária propriamente dito, é importante entender o que são tributos, como que funciona, por que foram criados. Então, né, professor é assim mesmo, a gente tem que começar da base para depois chegar, né, no tema. E é importante que todos entendam como é que funciona isso. Então, esse vídeo vai ficar gravado, né, vai ficar gravado aqui nesse canal. Aliás, inscrevam-se no canal, vai ficar gravado, depois vocês podem consultar, ver com mais calma, passar para as pessoas, outras pessoas entenderem também. Lembrando que eu sou o astronauta Marcos Pontes, aliás, primeiro astronauta do Brasil e primeiro astronauta profissional do hemisfério sul do planeta Terra, né? E sou brasileiro, e sou daqui de São Paulo, de Bauru, né? Do interior de São Paulo aqui. É importante a gente falar essas coisas, porque às vezes a gente pensa assim, pô, Brasil, tal. O Brasil tem muita coisa legal, tal. Na minha cidade de Bauru também temos o Osiris Silva, nascido lá de Bauru, que é criador da Embraer. Então, tenho muito orgulho, né, do pessoal lá da minha cidade. Então, vamos começar aqui pensando a respeito de... Vamos raciocinar junto, né, para não parecer aula, essas coisas, mas vamos raciocinar junto, né? Como é que funciona a nossa sociedade em termos de organização, né? Nós temos os nossos cidadãos, né? Todos nós que vivemos dentro de uma comunidade, então vivemos dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade, dentro do nosso estado, dentro do nosso país. O Brasil, a forma de governo aqui é um governo democrático, uma república democrática representativa, né? Ou seja, nós somos representados pelos nossos parlamentares eleitos, né? Ou pelos nossos representantes eleitos, que são deputados. Nas cidades nós temos os nossos vereadores, temos o prefeito. No estado nós temos a Assembleia Legislativa, com os deputados estaduais e o governador, que são eleitos também. Na esfera federal nós temos os deputados federais, os senadores, né? E também o presidente da República, né? Todos esses daí são cargos eleitos, né, pela população para representar, né, dentro desse sistema que nós temos. Num sistema democrático, né, num regime, aliás, é importante dizer, numa forma democrática, né, vamos dizer assim, o poder ele é distribuído, ele é um poder do povo, diferente de forma de governo, por exemplo, uma monarquia, que é uma pessoa, um rei, né, diferente de uma aristocracia, né, que tem um grupo só que domina, que controla todo. E aí você tem toda a estrutura de governo com os três poderes, assim por diante aqui no nossa democracia uma república federativa e democrática, né, aqui no Brasil. Em termos de regime de governo, nós temos um regime democrático também, ou seja, como que o governo interage com a população. O nosso é democrático, diferente de um regime totalitário, um regime autoritário, né, que são regimes que não são desejáveis em lugar nenhum e geralmente acabam aparecendo ultimamente quando você tem sistemas econômicos, né, de esquerda, tipo comunismo, socialismo. Eles acabam tendendo a um regime primeiro aristocrático ou na sua distorção para um regime oligárquico e depois para um regime, não, uma forma, né, aristocrática, uma forma oligárquica e com um regime totalitário, muitas vezes, né? Então isso é muito, muito ruim. E o que acontece então, né, falado tudo isso, vamos falar de tributo. A gente vive nas nossas cidades, então, para que esse governo funcione, né, para que o Estado dê para a população, e a responsabilidade do Estado, vamos pensar assim como todo o governo, né? O Estado ele é perene, o governo ele é substituído de tempos em tempos, mas é responsabilidade dessa estrutura fornecer a nós, cidadãos, né, fornecer educação, é responsabilidade do Estado fornecer educação, fornecer segurança pública, saúde, o apoio às pessoas vulneráveis, né, assistência social. Então, entre outras coisas, infraestrutura, né, estradas, internet, conexão básica da internet, depois as empresas completam. Então,
Isso aí é tudo função do Estado, né? Fornecer a nós esse tipo de coisa. Né? Toda a parte de pesquisa básica também é fornecida para que existam desenvolvimentos sobre isso. Então, tudo isso aí é função do Estado. Mas para que o Estado funcione, para que o governo possa fazer isso aí, ele precisa ter recursos, né? E de onde vêm esses recursos? Vêm dos tributos. Então, nós, cidadãos, né? Nós, empresários, né? Vou colocar aqui, aqueles que produzem alguma coisa, esses daí pagam tributos. Esses tributos são pagos a três esferas, né? A esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, são governos, né? Governo federal, estadual e municipal. Tributos são pagos para eles, para esses três tipos de governo, né? Três esferas de governo, e a partir daí, com esses recursos, eles pagam a máquina, ou seja, qual é essa máquina? São as pessoas que trabalham no governo, tem que pagar os salários, tem que pagar a infraestrutura do próprio governo, os prédios, os equipamentos, né? Por exemplo, ou pode pegar os carros, você pensar numa força aérea, por exemplo, os aviões, etc., né? E depois, com essa máquina montada, estruturada, né, de pessoas, equipamentos, prédios, infraestrutura, que são pagos pelos nossos tributos, né, o governo fornece os serviços, né, para ali, educação, segurança pública, saúde, assistência social, né, a construção de infraestrutura para que a gente viva e assim por diante, os impostos, os esgotos, por exemplo, a parte de saneamento básico, tudo isso é feito a partir desses tributos, certo? Deu para entender essa primeira parte, né? Assim, como que funciona. Nós produzimos, nós temos nossas empresas, produzem para bens e serviços, nós temos nossos salários, a gente paga os tributos, o governo se organiza, paga a máquina e essa máquina fornece serviços, etc. Então, nesse primeiro ponto, já dá para notar alguma coisa aqui que é importante ressaltar. Concorda comigo que quanto maior o governo, quanto mais pesado ele for, quanto mais for uma infraestrutura do governo interna, uma máquina, quanto maior a máquina do governo federal, estadual e municipal, mais consome recursos para se manter, né? O ideal seria que os governos fossem pequenos, o mais enxuto possível, com menos pessoas trabalhando, com menos infraestrutura, com menos equipamentos, e que com isso o imposto que a gente paga podia ser menor, né? O tributo que a gente paga, vou diferenciar daqui a pouco isso aí para vocês, os tributos pagos poderiam ser menores, cobrar menos tributo para manter esse negócio funcionando, essa máquina funcionando, e essa máquina muito eficiente produziria mais resultados, né? Mais infraestrutura, mais, quando você só pensa nos ministérios, você vai entender, Ministério da Saúde, mais saúde, né? E assim por diante, mais segurança pública, mais infraestrutura e etc., a custo menor para a gente, que está pagando os tributos, né? E sobraria mais dinheiro para fazer esses investimentos, porque a máquina é pequena gasta menos, os nossos tributos revertem mais coisas para a gente, né? Como, de novo, segurança, educação, né? Saúde, etc. Deu para entender a importância de se reduzir o Estado, que é justamente o que a gente propõe, o Paulo Guedes vive falando disso, né, da importância da redução do Estado, da redução do peso do Estado. Com isso você reduz aqueles gastos obrigatórios do governo e com isso sobra mais dinheiro para investir nessas coisas importantes para a gente. Então, por isso que é importante reduzir o governo liberal, né, pensando num pensamento de liberal econômico, ele tenta a reduzir o Estado e passar mais dessas funções, reduzir essa máquina e passar mais dinheiro, né, para que nós recebamos mais coisas através dessa máquina mais eficiente e mais enxuta. Justamente o oposto do que propõe o socialismo, o comunismo, que é inchar a máquina pública, né, colocar muitos companheiros dentro lá como cargos, né, dentro do governo, fica uma máquina gigantesca, uma estrutura gigantesca, geralmente 99,9999% fica ineficiente, e essa ineficiência significa menor qualidade de serviço oferecido para a gente que pagou o tributo,
significa uma máquina que não se mantém, não se sustenta, as empresas reduzem, as empresas reduzindo, perdem capacidade de investimento, perdem emprego, nós perdemos empregos, perdendo empregos, perde consumo, essa máquina entra num colapso e afunda, né? Então é assim que afundam os governos socialistas, comunistas, etc. Se você quer exemplos práticos, veja Venezuela, veja Argentina atualmente. Então, deu para entender como é que funciona esse ciclo, certo? Dito isso, entendido, aliás, para quem está chegando aí, bom dia, bem-vindos ao Diário de Bordo, né? Hoje é dia 22 de setembro, terça-feira de 2022. Inscreva-se nesse canal, @astropons, todos esses vídeos ficam gravados, então tem vários vídeos gravados aí nesse canal do Instagram, procure lá que vocês vão achar muita coisa interessante aí que eu já citei aqui. Então procure, se inscreva e lembre-se, né? Eu sou candidato ao Senado aqui em São Paulo, né? Eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado número 222. Fácil de lembrar, no dia 2, vote 222, né? Com muita coisa importante para se fazer lá no Senado. Bom, vamos prosseguir. Então a gente já entendeu como é que funciona essa questão de tributos. Desculpa. Como que funciona a questão de tributo? Nós pagamos os tributos para que o governo, com a sua máquina, se mantenha e também com essa máquina produzam coisas, serviços importantes para a gente, como educação, saúde, etc. Quanto menor o governo, menos tributos eles consomem, os governos consomem, falando federal, estadual e municipal, consumindo menos, eles sobram mais dinheiro para colocar para bens e serviços para nós, população que paga tributo, né? Ok. Entendido isso, vamos ver quais os tipos de tributos que existem, né? Então, tributo deu para entender que é aquilo que o governo cobra para ele se manter e para prover serviços, né, para a nossa população. Agora, o que são esses tributos, né? Tem basicamente 4 tipos de tributos, né? Se você olhar assim de forma bem geral, eu não vou aqui, primeiro que eu não sou especialista em tributação, né? Mas estou falando que eu lembro, que eu conheço, né, sobre isso aí, para que vocês entendam também. É importante esse nível mínimo básico para poder entender esse negócio da reforma tributária. Então, existem 4 tipos de tributos, se você observar. Se você olhar, e são distribuídos em esfera federal, tributos federais, tributos estaduais, tributos municipais. Cada um deles tem suas características próprias e tipos próprios. Se você for somar tudo que existe em termos de tributos no Brasil, você vai chegar numa marca muito impressionante aí, em torno de 90 tipos diferentes de tributos. E eles são divididos em 4 tipos de tributos, né? Primeiro, em 3 esferas, né? Federal, estadual e municipal, e 4 tipos de tributos. Um deles é imposto. Então, o que é imposto, né? Imposto é aquilo que você paga sobre a sua renda, por exemplo, né? É aquilo que o fator gerador do imposto é o contribuinte, né? Pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa, né? Ou pode ser uma empresa, por exemplo. Mas o fator gerador do imposto, né? Ele vem da pessoa, né? Do contribuinte, né? Ou pessoa física ou jurídica. E o que é isso? Ele pode ser sobre renda, por exemplo, ele tem imposto de renda, ele pode ser sobre serviço, ele pode ser sobre propriedade, né? Então tem alguns exemplos que eu vou até ler aqui para vocês, são tantos nomes que é importante para você se lembrando, ir se lembrando aí, né? Então alguns tipos, os principais impostos, você tem imposto sobre serviço, né? E serviço pode ser de qualquer natureza, tipo ISS, que é cobrado aí nos municípios, por exemplo. Imposto de renda, de pessoa física e pessoa jurídica, paga imposto de renda, né? A gente faz isso todo ano, tem que fazer a declaração de imposto de renda. E nós temos o imposto sobre propriedade, né? O IPTU, né? Propriedade predial, territorial, que seja urbana, né? Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, tem sido falado bastante isso, o tal do ICMS, né? Que é cobrado a nível estadual. Nós temos imposto sobre operações de crédito, operações financeiras, o IOF. Então, quando você faz a transferência de dinheiro de um lugar para o outro, tem lá uma taxa, né, que é um imposto, melhor, que é o imposto IOF, né, e todos esses impostos têm as suas alíquotas, lembra disso, esse termo aí, né? Alíquotas, que é o percentual
relacionado ao valor transicionado aí, né? Vamos chamar assim. Imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, então, e outros impostos. Então deu para anotar aí o que são impostos. Então o fator gerador são várias coisas, mas sempre relacionadas ao contribuinte. Pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então, aí vem taxa. A taxa é diferente do imposto, porque a taxa é um percentual cobrado pelos governos por algum tipo de serviço, por exemplo, que é feito pelo governo. Então, tem taxa aí, você vê, vamos pensar uma taxa comum, deixa eu ver se tem algum exemplo aqui, essas taxas da cidade, por exemplo, taxa de corpo de bombeiros, taxa de lixo, taxa de alguma coisa, ou seja, algum serviço que é cobrado, que vem uma taxa junto com aquilo, a taxa de esgoto, taxa de... Então, sempre vem um serviço que é feito por aquele órgão, pode ser federal, estadual ou municipal, né? E aí vem uma taxa correspondente àquele serviço, coleta de lixo, etc. Aí vem as contribuições, né? As contribuições, elas são vários tipos de contribuições diferentes, né? Mas, de forma geral, as contribuições elas são associadas a um fim específico, né? Um fim específico. Suponha que o país entre aí em guerra, né? Existe uma situação urgente, não precisa ser uma guerra, uma situação de calamidade pública urgente, então pode surgir uma contribuição para aquele fim específico ali, né? E existem, por exemplo, contribuição de melhoria. Você quer, né? Geralmente é muito raro você ver, mas vamos supor, se você tem uma contribuição para melhorar uma estrada, para melhorar, tem que ser sempre ligado a alguma coisa física, alguma coisa imóvel, vamos dizer assim. Então, para melhorar aquilo lá, existe uma contribuição feita para aquilo lá seja melhorado. Existem contribuições parafiscais que chamam, são aquelas tipo contribuição para o Sistema S, para quem trabalha na indústria ou no comércio, etc. Tem aquelas contribuições que são descontadas do salário. Para isso, você tem as contribuições sindicais, por exemplo, é outro tipo. E tem aquelas especiais, né, como o PIS, PASEP, né, que todas são contribuições especiais, um fim específico, né, que é fundo social e assim vai. Então, dá para ver aí que tem uma série, a gente já falou de o que é tributo, de que forma é organizado, para que são usados os tributos, e os tipos de tributos, a gente falou de imposto, falou de taxa, falou de contribuição, e tem empréstimos compulsórios também, que podem ser exigidos por um governo, né, em casos muito específicos, né, empréstimos compulsórios, e como se entende por empréstimo, entende-se que o governo vai devolver esse valor de alguma forma. Tá? Então, deu para ver que tem 4 tipos aí de tributos e no total, se você for ver tudo isso aí nas 3 esferas, federal, estadual e municipal, somar tudo, vai ver que no Brasil vai ter em torno de 90 tipos de tributos diferentes. Aí tem um outro efeito interessante que é importante a gente comentar aqui, né, porque tem a ver com a reforma tributária também. Com esse número enorme de tributos, com todos esses tipos de finalidades diferentes, tipos diferentes, etc., é uma confusão, para falar a verdade, é uma confusão, né? O imposto no Brasil é muito complexo. Né? Se você perguntar para um contador, por exemplo, me diz exatamente qual tipo de tributo eu tenho que pagar para construir, construir e vender essa caneta aqui, e eu vou construir isso aqui, fabricar isso aqui em São Paulo, mas eu vou vender para alguns outros estados aqui dentro do coisa, e eu vou exportar também. Lembrar que também tem imposto, né, de importação, imposto de exportação e etc. Tem imposto sobre produtos industrializados, o tal do IPI, que o Paulo Guedes quer reduzir isso aí a 0, concordo com ele, né? Então, você vê a quantidade de imposto aí que aparecem, que surgem, né, nessa questão toda. Então, toda vez que existem essas transações, existem impostos, né, no meio. E, além da complexidade, existe um outro fator na cadeia produtiva, que acaba encarecendo o produto para a gente. Ou seja, quando você vai e compra essa caneta, né, ela foi fabricada. Para ela ser fabricada, ela precisou de algum tipo de insumo, sei lá, borracha, metal para fazer a tinta, precisou desses insumos. Quando a empresa que vai fabricar isso aqui compra esses insumos, ela paga imposto, né, sobre essa compra. Todas essas operações de compra,
elas vão acrescentando imposto, né? Que seja o PIS, PASEP, que seja o PIS e COFINS, que é outro imposto que ajuda nesse meio, né? Então, para tudo isso aí tem um imposto associado. Então, ele compra matéria-prima, ele paga imposto. Ele fabrica, logicamente ele tem funcionários, né? Para fazer isso, ele paga os tributos trabalhistas daqueles funcionários, certo? Somou mais imposto nisso aqui. Quando ele vende o produto, ele agrega esses impostos todos e o produto sai com um valor agregado que inclui, né, para que ele possa ter o custo da produção, tem energia elétrica, tem máquinas, e tudo isso, tem as taxas de energia, tem as taxas que ele paga. Então, todo esse valor de tributos, aí, impostos, taxas, contribuições que ele tem que fazer no salário, lembrar que tem ali o PASEP, tem que pagar uma série de coisas, né, trabalhistas aqui no Brasil. A carga trabalhista é muito grande em cima do empresário também para contratar pessoas, né? Então, todos esses custos acabam sendo agregados no valor do produto que ele vende quando sai da fábrica. Mas aí tem outros custos também. Esse produto ele vai ser comprado por uma loja, né, que vai vender esse produto. Quando existe essa transação, existem mais impostos sobre isso. E depois, quando aquela loja vende esse produto, ela já agrega esses outros impostos e vai vender o produto para custo final ao consumidor com o valor já, vai pagar imposto sobre isso. E o cálculo, tem uma coisa que o pessoal fala, cálculo por dentro, cálculo por fora, que é importante notar, né, que você pode calcular o imposto, né, uma taxa, o que seja, sobre um valor direto, por exemplo, custa 100, o imposto ou a taxa, o que seja, você vai calcular é de 10%, né, ficaria 110 o valor, certo? Então 100 mais a taxa de 10. Agora, você pode calcular também, pode não, tem alguns impostos que você tem que calcular o imposto de outra forma. Você tem que incluir o valor do imposto dentro do valor do produto para poder calcular. Ou seja, isso aí, no final das contas, o que eu quero dizer com todos esses impostos na cadeia de produção e venda, o preço final para o consumidor, nós pagamos um valor acrescido de uma quantidade muito grande de impostos que vem sendo cobrado imposto sobre imposto. Deu para entender isso aí? Então, se o cara que produz pagou imposto para comprar o insumo, para taxas, impostos, contribuições, para todo o fator produtivo ali, e depois ele tem imposto, IPI para pagar, tem outros impostos que ele na venda, e aí aquele imposto, quem compra vai pagar um imposto sobre aquilo lá e já vai pagar com aquilo acrescido dos impostos anteriores, e aí ele vai cobrar o imposto final depois já com todos esses impostos acrescidos, um sobre o outro. Então, esse efeito cascata de impostos é perverso no final das contas aqui para quem paga o imposto, que somos nós, né? No final das contas. Esse é um primeiro efeito aí, é um efeito complexo. Então a gente falou da complexidade dos impostos. Muitas vezes o empresário, a pessoa acaba não pagando o imposto, não é porque não queria pagar o imposto, é porque não sabia que tinha que pagar o imposto, né? Eu não sabia quanto que tinha que pagar aquele imposto naquela situação, para aquele produto, naquele local. Então é muito complexo. Os contadores, coitados, tem que dar dançar um dobrado aí. Acho que todo dia de manhã, estou chutando aqui, mas não sou contador, mas acho que todo dia de manhã o contador deve entrar no algum site, sei lá, da Receita Federal, para olhar lá, para ver, deixa eu ver se mudou alguma coisa no imposto aqui, né? E assim por diante. Ou seja, é uma batalha constante. Imagina essa complexidade toda, além do aumento de custo ao consumidor. A gente viu isso na gasolina, né? Também aí tem o custo para se fazer a extração, depois para fazer o refino, depois esse produto é vendido para as distribuidoras, e as distribuidoras vão levar, né, para dentro do estado. Aí nos estados tem o imposto de venda, tem ICMS, tem uma série de coisas, tem toda essa cadeia de impostos que no final para o consumidor o preço aumenta. Se você for eliminando, como o governo federal eliminou impostos de combustíveis, né? Então quando ele eliminou esses impostos de combustíveis, ele já reduziu um pouco, né, os impostos dentro dessa cadeia, mas não amortiza tudo, não tira tudo, porque tem outros impostos que vêm em cima de outras coisas aí no meio do caminho, tem a logística, tem tudo isso. O final é o seguinte, gente, nós temos muitos impostos, eles são caros, apresentam-se em cascatas, são complexos,
e tudo isso resulta em preço maior para o consumidor, resulta em evasão de imposto, porque muitas vezes a pessoa não sabe que tipo de imposto que vai pagar, ou paga errado, ou não tem dinheiro para pagar e com isso perde-se a arrecadação. E também para atrair empresas. Pensa bem, você é um empresário, você mora em, sei lá, em Taiwan, né? Você é um empresário de Taiwan ou da Coreia do Sul. Aí você resolve colocar uma empresa aqui no Brasil, vai produzir 10 mil empregos numa cidade aí no interior, por exemplo, lá em Bauru, certo? Na minha cidade lá. Aí, ali é o local, eles fizeram análise, ali é um local adequado para colocar a empresa, vai fornecer 10 mil empregos. Aí eles começam a ver como que vai ser o imposto, como que vai ser a carga tributária desse negócio, a complexidade, e aí já começa a assustar. Bom, mas e quais como é que é com relação à qualidade de serviço, vamos dizer assim, de mão de obra? Tem mão de obra? Pô, não tem que preparar, já começa a assustar mais. Tem que ver, existe corrupção, existem essas coisas, se tiver corrupção, pior, começa... Então, as análises que são feitas pelas empresas para trazer negócios para o Brasil dependem de vários fatores. Um deles é a complexidade, o valor dos impostos, né? E com isso, muitas empresas vão desistir de colocar negócios no Brasil. Ou se você quiser atrair empresas aqui para o estado de São Paulo, lembrar que eu sou candidato ao Senado aqui por São Paulo, aliás, obrigado por estar acompanhando, eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado número 222, bem-vindo ao Diário de Bordo, se inscreva aí nesse canal, tem muitos vídeos interessantes, né, como esse, tratando de assuntos relevantes para o país, e nós estamos falando hoje sobre tributos, fala sobre reforma tributária, mas antes um apanhado geral sobre tributos e o problema que existe, né? Então, para que você tenha mais desenvolvimento econômico, social, para que você traga empresas, você tem que ter impostos mais simples e menores, em menor quantidade e menor valor também. Ou seja, e com isso você vai ter um Estado e também um Estado mais enxuto, né? O Estado mais enxuto para consumir menos do nosso dinheiro na máquina do Estado e usar mais do nosso tributo nos bens, nos serviços que são feitos como saúde, educação, segurança pública, assistência social e infraestrutura e assim por diante. Então dá para ver que é um assunto importantíssimo, complexo, mexe na nossa vida diretamente e atrai ou afasta empresas, e isso significa atrai ou afasta empregos, e a gente precisa. O que a gente precisa no final das contas? Assim, qual a situação ideal? O que seria o ideal? Bom, sempre quando você começa a fazer um projeto, sempre pense na situação ideal. Imagine que não tenha nenhuma restrição, não tenha nenhuma condição de contorno, que você está livre para pensar aquilo lá. Qual seria a situação ideal? A situação ideal seria que nós, contribuintes, nós pagássemos impostos justos e baixos. Lembrar que existe uma curva na economia, o pessoal chama curva de Laffer. Essa curva de Laffer, eu até fiz aqui uma vez para mostrar para vocês. Deixa eu ver se está por aqui ainda, está tudo riscado já. Mas é algo assim, deixa eu fazer de novo aqui. Isso aqui é a arrecadação e isso aqui é o percentual, vamos chamar assim, de impostos. Então, é algo desse jeito aqui, não sei se dá para ver aqui. Aqui é a arrecadação, né? E aqui é o imposto cobrado. À medida que você vai aumentando o imposto cobrado, você vai aumentando a arrecadação, né? Começou aqui, se não tiver imposto nenhum, a arrecadação é zero, aumenta um pouco o imposto, a arrecadação aumenta mais um pouco o imposto, a arrecadação aumenta mais, chega num certo limite aqui, que a arrecadação chega no topo, e a partir daí, se aumenta o imposto, a arrecadação diminui aqui. Por que ela diminui a arrecadação? Bom, isso é igual o stall de avião, já explico para fazer isso, mas ela diminui aqui porque as empresas não conseguem pagar os impostos, elas começam a quebrar. Quando elas começam a quebrar, lembrar que é tudo uma cadeia, isso aí, né? A empresa quebra, perde emprego. Quando perde emprego, as pessoas não têm dinheiro, não têm mais salário. A pessoa não tendo salário, ela compra menos coisas, ou compra nada, né? No mercado, vai comprar pouca comida, entra em situação de assistência social, situação de vulnerabilidade, precisa de assistência do governo. Aí, com isso, né, a pessoa comprando menos diminui ainda mais a arrecadação, então você vê que é um efeito sobre o outro, né?
Então a empresa paga menos imposto. A pessoa sem renda, ela não paga imposto de renda, menor arrecadação. A pessoa sem renda, ela não compra, reduz ainda mais a arrecadação. E por isso que aquele negócio cai abruptamente, né? E aí o Estado entra em colapso, porque sem arrecadação não consegue prover serviços como educação, como infraestrutura, como segurança, saúde, e com isso a vida fica cada vez pior, o Estado começa a entrar em colapso, não paga nem funcionário público, que aí também não vai funcionar isso aí, né? O pessoal acha que está seguro. Não está seguro não, porque se não tiver arrecadação, não tem. Para ter arrecadação tem que ter um Estado eficiente. Por isso que vem depois uma coisa que a gente vai falar para frente, que é a reforma administrativa, em outros dias aí, para melhorar a eficiência do Estado. Mas, e com tudo isso, o Estado vai entrando numa espiral descendente e afunda completamente, o país entra para a bancarrota e a gente já sabe o que acontece aí, como Venezuela, por exemplo, eu estou usando muito como exemplo, mas é um exemplo disso aí, né? Isso aí, você olhar na Argentina, ela está entrando nesse ponto também, né? Que você vê a inflação vai subindo lá em cima, o governo começa a querer taxar, manter o preço constante, e aí entra aquele rolo. O Brasil já passou por isso lá atrás, a gente não precisa voltar nessas histórias, a gente precisa ter um Estado eficiente, pequeno. Então, de novo, qual a situação ideal? A situação ideal é que tenha menos tributos, que os tributos estejam numa área confortável para as pessoas poderem pagar, e segundo a sua possibilidade de pagar. Ou seja, a pessoa que ganha muito dinheiro, que tem muito dinheiro, tem que pagar mais imposto. É normal, até a alíquota aumenta. Então aí entra aquelas questões de taxação sobre grandes fortunas e assim por diante. As pessoas que não têm condição de pagar imposto, não devem pagar, o governo tem que prever, vamos dizer assim, e o Paulo Guedes está fazendo isso, para pessoas até um certo nível de salário não pagar nenhum imposto, porque isso você dá uma folga para essas pessoas poderem, inclusive, sobreviver, né? Obviamente, tem que comprar comida, tem que pagar, né, pagar aluguel, pagar alguma coisa, que não tem coisas obrigatórias da pessoa. Se além disso ainda o governo vai lá, taxa em cima dessa pessoa mais, você afoga essa pessoa. Então, tem que haver esse estudo, por isso que é importante, a gente está notando já a importância da reforma tributária, né? Então, ou seja, você tem que ter os menores tributos possíveis que deem a maior eficiência do Estado, e o Estado tem que ser pequeno para consumir menos recursos e passar mais isso aí para frente, né? Para os serviços, né? Então, esse tipo de coisa tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser feito e tem que ser feito urgente, né? Então, reduzir os impostos, simplificar os impostos, reduzir porque, primeiro, você reduz a carga, e também sobre as empresas, você reduz os impostos sobre as empresas, elas conseguem contratar mais, elas conseguem ter mais investimento para produzir mais, o Estado gira mais a economia, né? E isso gera mais imposto. Quando você reduz o imposto para as empresas, por exemplo, e para as pessoas, na verdade você aumenta a arrecadação, né? Porque a gente já passou daquele ponto de Laffer, você aumenta a arrecadação porque as pessoas têm mais dinheiro para comprar, as empresas têm mais dinheiro para contratar, as empresas contratam mais, tem mais empresas, mais pessoas empregadas têm mais salário a pessoa compra mais. Então dá para ver que é um ciclo, né? E com isso aí o governo arrecada mais prover serviços melhores, tem mais assistência social para as pessoas em vulnerabilidade, para tirar as pessoas da vulnerabilidade através de educação, através de empregos, e vai ter mais empregos porque as empresas estão mais fortes elas produzem mais empregos. Então notou o ciclo de funcionamento positivo que a gente precisa colocar no Brasil aqui. E aí, então deu para ver que a reforma tributária é muito importante nesse sentido. Então como é que vai fazer, né, para fazer isso aí acontecer? Aí entra a tal da reforma tributária, que já está em discussão há muito tempo no Congresso. Agora, deixa eu procurar aqui os números, porque tem números específicos ali deixa eu achar, acho que aqui tem, tá? Sobre a reforma tributária aqui. Existem 3 propostas de reforma tributária que estão no Congresso, né? Por isso que eu estava procurando o número aqui. E de forma geral, qual o objetivo da reforma tributária? Depois de tudo isso que eu falei, né, para vocês, né, aqui, depois de tudo isso que eu falei, o que acontece? Né? Nós temos
é que reduzir os impostos para fazer essa coisa girar, então acho que eu já expliquei assim, um pouco enfático aqui sobre isso, reduzir os impostos e, ou seja, reduzir a carga tributária. O Brasil é um dos países que tem uma carga tributária muito alta, cerca de 30%, até 38%, dependendo de onde for. Então, tem uma carga tributária muito alta e muito complexidade. Então, a reforma tributária tem que reduzir a carga tributária e simplificar os tributos. Então, esses são os dois principais objetivos de uma reforma tributária. Associado a isso aí, né, o que a gente tem, né, associado a isso? A gente tem uma série de outras coisas que precisam ser, que acontecem associadas a essa redução de imposto e simplificação de impostos. Você tem que prestar atenção, e aí entra o Pacto Federativo, né, como que são distribuídos as tarefas e os recursos, entre as funções e recursos entre os estados, né, a partir da federação, né? Então o Pacto Federativo vai ser discutido também, e essa reforma tributária ela tem uma interligação muito grande com o Pacto Federativo e com a reforma administrativa que vem lá pela frente, e depois uma revisão possível também, né, da reforma trabalhista lá atrás. Então tudo isso é associado, ligado, e tem que se achar o ponto ideal para que tudo isso funcione da maneira mais eficiente no Estado, no governo brasileiro, né? E nos 3 níveis. E com isso você nota que a participação, por isso que eu estou falando que eu sou candidato ao Senado. Então, por que eu estou trazendo essas coisas todas para vocês? Primeiro, para vocês perceberem a importância do que vem aí pela frente, que tem diretamente a ver com a nossa vida. Então, é importante vocês perceberem isso. É importante vocês perceberem também a escolha criteriosa, né, do seu candidato ao Senado e aos deputados federais também, que vão trabalhar nesse. Então, você não pode escolher aí um candidato que não tenha condição de discutir, não tenha conhecimento técnico, não tenha lisura, vamos dizer, para trabalhar com isso aí tudo, que vai ser muito importante para todos nós. Então, vamos lá, em termos dessa reforma, qual o objetivo? Primeiro, simplificar e reduzir impostos, essa de forma geral. Aí vai ter algumas consequências que vão ser ligadas ao Pacto Federativo, da distribuição aí de recursos, né, como que esses recursos são coletados dentro dos estados, dentro dos municípios, dentro do governo federal, né, porque isso aí muda a arrecadação, que logicamente também vai interferir na distribuição de tudo isso. Esses cálculos têm que ser muito bem feitos. Aí é a vantagem você ter um engenheiro. Engenheiro sabe fazer cálculo, engenheiro preparado para isso, né? Para fazer cálculos, para fazer esses cálculos sistêmicos, né? Eu sou engenheiro de sistema, por exemplo, pensar isso de forma sistêmica, simular esse negócio todo, né? Idealmente você consegue simular isso aí, não é difícil você colocar tudo isso num sistema como MATLAB, o Simulink, você consegue simular todo esse sistema operando, né? E achar o melhor ponto de equilíbrio. Eu lembro que quando eu fazia mestrado lá no ITA com o professor Sandro, a gente trabalhava muito em otimização, era otimização de trajetórias orbitais, mas lógico que toda essa teoria com integrais de Hamilton, etc., tudo isso aí serve para qualquer tipo de otimização, inclusive otimização de impostos, se quiser. Aí não é à toa que, se você olhar, muitos dos economistas, grandes economistas, aquelas pessoas que trabalham diretamente com isso no Brasil, são oriundos do ITA. Deu uma consultada, você vai ver a quantidade de alunos do ITA que hoje trabalham com economia, análise de risco em bolsas, no próprio Ministério da Economia, nós temos lá vários iteanos também, e assim por diante, não é à toa, né? Então está aqui um iteano também que vai trabalhar aí nessa reforma, vai trabalhar aí defendendo o nosso estado de São Paulo, defendendo o seu interesse aqui no estado de São Paulo. Por isso eu peço o seu voto aí. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado número 222, né? Lembre-se também, né, para divulgar isso, né, e entrar aqui no @astropontes, se inscreva, divulgue, tem muitos vídeos interessantes sobre isso aqui. Então vamos lá para a gente terminar, falar aqui a respeito dessa reforma. Então eu já falei o objetivo principal, né, que é reduzir impostos e simplificar impostos no Brasil. As consequências disso são enormes, porque vai gerar mais empregos no Brasil, vai reduzir a guerra tributária entre os estados. Isso vai depender de nós, ou seja, senadores, por exemplo, e deputados, principalmente senadores, para ir lá e trazer investimentos para o Estado,
de uma forma, vai ser mais fácil para atrair empresas nacionais, internacionais para virem para o nosso estado de São Paulo, e aí onde eu levo uma vantagem enorme também nessa concorrência aqui, né, para o Senado. Eu sou o único que tem uma vivência internacional de magnitude, né, de NASA, de Nações Unidas, né? Eu sou também embaixador mundial do ensino profissionalizante, Nações Unidas para desenvolvimento industrial, eu tenho uma facilidade, que eu fiz no Ministério, está demonstrado no Ministério, de como usar a minha credibilidade como astronauta, como embaixador da ONU lá fora para poder trazer negócios importantes para o Brasil, como eu fiz no Ministério, por exemplo, para colocar o Brasil no CERN, né, que é a Organização Europeia de Pesquisa Nuclear, importantíssimo trazer investimentos para o Brasil e para as nossas empresas, para pesquisadores, ou colocar o Brasil no Artemis, programa da NASA, que só países muito avançados, e o Brasil faz parte desse rol agora no programa espacial, né, podem participar, colocar o Brasil em vários acordos internacionais importantes, e graças à minha credibilidade, facilidade lá fora, falar inglês, negociar positivamente para o Brasil. Agora eu vou fazer isso para o estado de São Paulo. Vou lá fora, vou buscar negócios para o estado de São Paulo, trazer empresas, empregos para cá, para fazer girar esse ciclo, e a reforma tributária vai ajudar muito nisso, que as empresas vão ter mais fôlego para vir para cá, para o Brasil, né, e para São Paulo, né, na verdade, aqui para poder trabalhar conosco aqui em São Paulo, e com isso produzir empregos aqui em São Paulo e botar essa locomotiva funcionando em velocidade muito rápida. Então, nessa reforma tributária, né, nós temos uma série de propostas. Na verdade, nós temos 3 propostas. Uma que foi oriunda da Câmara dos Deputados, uma do Senado e uma do governo. Eu ainda não estou falando com vocês, tentando achar o número delas aqui. Aqui, achei. Então, lembrar que reforma tributária exige mudança na Constituição, por isso que é uma proposta emenda à Constituição, uma PEC. Né? Então, tem 3 PECs propostas. Aqui da Câmara dos Deputados é a PEC 45, né, de 2019. A PEC, proposta de emenda à Constituição do Senado, é a PEC 110 de 2019. E a do governo federal é o PL, né, que já não é uma PEC, porque provavelmente envolve, não chega a mudar aspectos da Constituição, um projeto de lei 3887 de 2020. Então, tem essas 3 propostas. E o que existe atualmente, né, lá em fevereiro de 2020, foi montada uma comissão mista da reforma tributária. Ela é composta de 25 deputados e 25 senadores. A ideia dessa comissão mista é associar, integrar as 2 PECs, a da Câmara e a do Senado, em uma só, né? Então, essa é a ideia, né? Que estão trabalhando lá dentro do Congresso. E eu vou trabalhar nisso no ano que vem, defendendo o nosso estado de São Paulo aqui, dependendo do seu voto. Obviamente, eu preciso do seu voto aí, astronauta Marcos Pontes, número 222, aqui para o Senado, em São Paulo. Então, o que traz isso? Para simplificar e reduzir impostos. Mas, basicamente, nessa simplificação, vocês veem que eu falei vários aspectos aqui. Um dos aspectos que existem é esse imposto em cascata que existe desde a produção até a venda final ao consumidor, passando pelo varejo, pelo comércio aqui no meio do caminho, né? Pela venda. Cada momento daquele tem imposto, que esse imposto é cobrado em cima do imposto que já foi adicionado ao preço, então o valor agregado daquele produto vai aumentando e o imposto vai sendo cobrado em cima disso, e resultado, a gente paga mais no final das contas. O que interessa aqui para a gente é que você vai comprar um negócio que custava X para produzir, e quando você compra, por causa dos impostos, você acaba pagando 3X, sei lá quanto, por causa dessa cascata. Então, uma das propostas principais dentro dessa reforma tributária é justamente colocar um imposto único. Tem vários nomes diferentes, pode ser contribuição sobre bens e serviços, ou imposto sobre bens e serviços, e imposto sobre valor agregado. No final das contas, para resumir para vocês, que os nomes, né, é pegar essa cadeia inteira e resumir em um imposto que fique no final, né? Com isso você reduz toda essa cascata, e a ideia é que esse imposto seja mais reduzido, simplifica as questões de guerra tributária entre os estados. Deixa eu explicar o que é esse negócio de guerra tributária também.
O Estado de São Paulo está perdendo muitas empresas e muitos negócios porque ao longo do tempo, nos governos aqui de São Paulo, o ICMS, né, o Imposto sobre Circulação, né, de mercadorias, etc., esse imposto que é do Estado, ele foi aumentado demais, ele chegou a 18%. E esse é o valor maior que tem no Brasil. Então, como ele é um valor maior, inclusive o IPVA também sobre serviço, também é o valor maior do Brasil. O ICMS em São Paulo é 18%, o IPVA é 4%. Com isso, o Estado está perdendo, empresas estão saindo daqui para trabalhar em Minas Gerais, por exemplo, tem um imposto menor, ou para Mato Grosso do Sul, ou para o Paraná, começam a sair do Estado e ir para outros estados que têm impostos menores. E a gente, com isso, o que a gente perde? A gente perde a arrecadação do Estado, a gente perde emprego para a gente aqui no Estado de São Paulo. Por isso que é importante ajustar essas questões dos impostos, trazer para baixo. O Tarcísio tem falado em reduzir imposto. Aí, lógico, o pessoal de esquerda já começa a ficar desesperado, porque como a tendência da esquerda em termos socialista e comunismo é ter um Estado inchado, para isso ele precisa consumir muito imposto, para isso ele cobra muito imposto para cobrir a ineficiência do Estado. E isso não é bom, de jeito nenhum. Então, e aí o pessoal reclama que o Tarcísio vai reduzir imposto, vai perder a arrecadação, aquela coisa. Acompanhem, vejam aí as discussões do Tarcísio em debates, por exemplo, vocês vão ver isso, né? Mas reduzir o imposto é bom, é importante para todos nós, é importante para as empresas vão ter mais fôlego para investir no Estado, né? E com isso elas vão produzir mais emprego e melhorando a parte produtiva também, com tecnologia 4.0 que a gente tem no Estado. Eu coloquei lá, como ministro, eu coloquei em Sorocaba o Centro de Excelência 4.0, Indústria 4.0, né? E muitas dessas coisas, você reduz essa carga tributária, a produção aumenta, a produção aumentando, ganha-se mais dinheiro nas empresas e com isso elas contratam mais, elas investem mais, tem mais empresas e tendo mais empresas a gente tem mais empregos e o imposto no final das contas, a arrecadação aumenta quando você reduz esses impostos, o ICMS, o IPVA, mesma coisa, o IPVA muito alto aqui, 4%, em comparação com 2% em alguns outros estados, as pessoas vão emplacar veículo lá fora, isso aí representa 7% da nossa arrecadação aqui. Então, emplacando lá fora, você perde essa arrecadação. Então, também precisa reduzir o IPVA, né? Então, e outros impostos, a carga tributária também, sobre a carga trabalhista também tem que ser reduzida. Então, essa reforma trabalhista vai fazer isso, unificar esses impostos. Então, para cada uma dessas tem nível diferente de unificação. Por exemplo, a proposta do governo tem a questão de unificação do PIS e COFINS, né? É mais simples. As outras já incluem aí ICMS, ISS, IPI. O Paulo Guedes quer zerar o IPI no país, eu concordo com ele, né? O pessoal fala que eu brigo muito com ele, ele é meu amigo, é um cara super competente e a gente discute, né, sobre orçamento de ciência e tecnologia, né, que eu vou defender até o último fio do cabelo para defender os orçamentos de ciência, tecnologia e inovações e a parte de educação, porque é isso aí que faz o país ir para frente e reduz outros custos. Então não tenha dúvida nisso aí. Isso é a minha, vamos dizer assim, isso aí é a minha convicção, né, que aconteceu em todos os países desenvolvidos. E a gente vai fazer aqui. Então quando você reduz a carga, e o Paulo Guedes está brigando muito no Ministério da Economia para reduzir essa carga tributária no país, isso ajuda muito a você ter maior produção, se você reduz o IPI, e isso lembra que torna o país mais competitivo internacionalmente também. A gente precisa ter aqui um custo de produção menor, com isso você tem custos menores para vender para fora, vende para fora, melhora a balança comercial como um todo, né? Você começa a ter mais exportações, você começa a ter um superávit nessa questão da balança comercial. Isso ajuda o país, melhora a credibilidade do país quando você tem um sistema estável, né? Também no país atrai empresas para cá, atrai mais imposto, você atrai mais empregos, você atrai tudo de bom para o país. Então, por isso que é muito importante essa questão, né, como um todo. Depois, no outro dia, a gente vai falar de reforma administrativa, que também ajuda muito nesse sentido. Deixa eu ver aqui o que mais a gente pode falar sobre isso aqui, né? Reduz a carga como um todo. Eu acho que é isso. Aqui tem uma parte importante aqui, deixa eu ler essa parte. Eu estou no site aqui da CNI, Confederação Nacional da Indústria, né? SESI, Senai, IEL, né? Falando sobre reforma tributária. Eles colocaram um ponto bacana aqui, que é quais os benefícios da reforma tributária. Primeiro,
intensifica o crescimento da economia, reduz os custos, maior atração de investimentos no Brasil. Você vê que tudo isso eu estava falando aqui também sobre isso, né? Mais segurança jurídica, né, que eu falei aqui também, para isso atrai mais empresas. Quando você tem segurança, você não sabe que imposto você vai pagar, de que jeito, e complicação de imposto, é difícil para a empresa vir para cá, né? E eu já fiz esse trabalho na ONU, tentando atrair empresas aqui para o Brasil, é difícil por causa dessa parte. Então, com essa redução de complexidade, vai atrair muito mais empregos e empresas para cá. E eu vou fazer muito isso como senador, defendendo São Paulo, buscando no exterior empresas para virem para cá, para São Paulo, para trazer dinheiro e trazer empregos aqui para o Estado. Olha, melhora também a geração de emprego e renda, foi o que eu falei também. Vamos ver se eu cobri tudo aqui. Maior competitividade no mercado interno e externo, também falei sobre isso. Favorece o empreendedorismo e o ambiente de negócios. Não falei sobre isso, mas obviamente quando você tem um ambiente de negócio melhor, com taxas menores, você consegue criar mais empresas, né? Até acho que eu falei até de criar empresas. No Ministério, eu fiz muita subvenção, né, através do FNDCT e pela FINEP, subvenção para as startups. Nós multiplicamos o número de startups. Depois você vê aí na internet a quantidade de startups que foram criadas ao longo da minha gestão e do governo Bolsonaro, né? Você vai ver como que foi importante ter esse trabalho do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações também no setor de inovações. O número de unicórnios no Brasil multiplicou, só tinha 2, se eu não me engano, antes, até 2018. Hoje já tem mais de 16 aí que apareceram graças a esse nosso incentivo à inovação, à tecnologia no país. E você simplificar, lembra que a gente fez também o marco legal das startups, né? Foi na minha gestão um trabalho conjunto do meu ministério, junto com o Ministério da Economia, para a criação do marco legal das startups, que tem sido melhorado cada vez mais e vai ser melhorado quando estiver lá no Congresso também, dentro do Senado, para melhorar esse marco legal das startups. Isso melhora o ambiente para se criar uma startup, né? E isso melhora também para se manter a startup, porque não é fácil você manter uma startup, então você precisa ter isso aí, né? Então a reforma tributária vai ajudar nisso também, inclusive com incentivos, vamos dizer assim, embora a reforma tributária ela reduza a quantidade de incentivos que a gente tem muito incentivo. O Brasil gasta cerca de 300 bilhões por ano, né, em incentivos. Então precisa ser bem estudada essa questão de incentivos. O incentivo é igual injeção na veia, né? Tem que ser colocado no momento correto, da forma correta, né? Nos setores corretos. Então isso tem que ser reestudado, vai ser reestudado, né, na reforma também. O fato é que você precisa ter um ambiente especial para as startups, porque elas, como se fosse uma plantinha pequenininha, você tem que proteger do sol, aquela coisa toda. Também as startups, para elas poderem crescer. E depois que elas crescem, elas começam a ter situações diferentes, que elas vão pagar mais imposto, e etc. Mas no começo tem que ser facilitada a vida para eles, tanto no sentido legal, né, de fazer a empresa, tanto no sentido... Isso já teve, vocês lembram ali também do PL de liberação, né, econômica também, foi muito importante também nesse sentido, de facilitar essa vida, né, e ter questões especiais para as startups em termos de a parte vamos dizer assim, de contratar pessoas, está faltando a palavra aqui, né, de contratação de pessoas, de manter as pessoas, todos os custos que você tem com relação a isso, encargos trabalhistas, é o nome que está faltando, encargos trabalhistas, e esses regimes de contratação também, o nível de impostos, as alíquotas, tem que ser um tratamento especial. Então você vê que tudo isso precisa ser visto de forma muito criteriosa, né, durante essas análises da reforma tributária. A reforma tributária também gera menos burocracia e diminuição da carga tributária, eu falei sobre isso, traz mais transparência, né? A população vai saber exatamente que imposto que está pagando. Porque quando você vai lá comprar uma caneta, eu estava dando como exemplo, mesmo que esteja escrito ali embaixo, né, que foi cobrado, sei lá, X% de imposto de venda, né, quando você comprou isso, aquele imposto ele foi calculado em cima de outros impostos que já entraram naquela cadeia, naquela cascata de impostos ali. Então, no final das contas, você não sabe exatamente quanto você pagou de imposto para isso. Qual é o valor do produto, qual é o valor do imposto. Quando você tem um imposto único, você tem tudo isso simplificado, você sabe exatamente quanto que você pagou. E é importante você ter a transparência, é importante para a gente como população, né, para que saber, eu estou pagando tanto de tributo, eu quero saber se o meu tributo está sendo bem utilizado lá. Então, isso aí é importante para a gente ter também essa transparência da tributação. Tá bom, gente? Então,
Acho que chegou o nosso tempo aqui já. Gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram comigo mais esse diário de bordo aqui no meu canal de Instagram, @astropontes. Lembre-se de se inscrever, esses vídeos vão ficar gravados. Compartilhe isso com os amigos, compartilhe com as outras pessoas, né, com família, passe na sua rede social. Eu quero também aproveitar esse momento para pedir o seu voto. Eu sou o astronauta Marcos Ponce, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, é fácil de lembrar, no dia 2, vote 222. Eu tenho toda a qualificação, né, para ser um ótimo senador aqui para o estado de São Paulo. Eu tenho credibilidade nacional, internacional, consigo trazer negócios para São Paulo, melhorar empregos aqui no estado de São Paulo. Eu consigo trabalhar para articular, né, com o governo federal, com o governo estadual, com as instituições, para que a gente tenha mais empresas aqui, mais empregos, melhor saúde, fazer um projeto geral para o estado, para melhorar como um todo. Tenho conhecimento técnico, conhecimento de tecnologia, para trazer a transformação digital para dentro da saúde, para melhorar a eficiência, para reduzir filas de saúde, para diminuir o preço das coisas. A gente está falando aqui sobre tributos, então para reduzir o preço das coisas aqui no nosso estado, tornar o estado mais competitivo, ou seja, tudo isso está na minha área de competência e nós precisamos ter um Senado ativo, um senador que tenha conhecimento técnico para discutir, trazer aí a informação para os outros parlamentares e convencê-los, né, de seguir o lado aqui, de proteger o nosso estado de São Paulo e fazer coisas boas para o nosso país como um todo. Então, eu tenho essas capacidades. É chato você falar de você mesmo assim, mas vocês podem olhar no meu currículo, olhem no meu histórico de vida. Aliás, vou passar para vocês, só para terminar aqui, os 7 critérios lógicos para você escolher um parlamentar, escolher, né, um candidato, um representante. Então, vejam e comparem com o que eu tenho, né, no meu currículo, para você, na minha vida, para vocês analisarem. Por que eu estou falando que eu sou o candidato ideal aqui para São Paulo? Primeiro, olhem o histórico de vida de todos os candidatos e comparem, né? O histórico de vida tem que ser inspirador, não pode ser uma pessoa que tem um histórico ruim, aí vamos dizer assim, uma história de vida ruim. Tem que ser uma história inspiradora, aquele que você pode passar para o seu filho e falar assim, pô, se inspire nessa pessoa, né? Segundo, qual é formação acadêmica? Formação acadêmica é importante. Eu sou o único engenheiro do grupo, né? Eu sou formado no ITA, eu tenho 2 cursos superiores, eu tenho pós-graduação e etc. Eu tenho uma formação para fazer qualquer tipo de cálculo, qualquer tipo de análise técnica, análise pragmática, criteriosa, simulações de qualquer jeito. Por exemplo, análise tributária preciso. Não é à toa que tem muitos economistas aí no Ministério da Economia, na Bolsa, etc., que são todos oriundos do ITA, né? Então a gente tem essa capacidade. Então, histórico de vida inspirador, formação acadêmica forte, eu sou o único engenheiro. Terceiro, né, a parte de currículo. Veja o currículo. Eu tenho um histórico de missões pelo país. Eu sou o único que já, do hall de candidatos, eu sou o único que já colocou a vida literalmente pelo país. Eu fiz o juramento de proteger o país de inimigos externos e internos com o sacrifício da própria vida, se necessário. Eu já coloquei isso à prova para vocês, seja lá como piloto de combate, seja como piloto de testes, seja como astronauta. Eu tenho uma das carreiras mais perigosas do planeta, né? Eu já provei que eu defendo o nosso país com a vida, né? Então eu vou defender o estado de São Paulo da mesma forma. O pessoal às vezes fala assim, pô, mas esse cara é muito calmo, ele não vai brigar muito lá. Brigar gritando não é eficiente. Lembra que eu fui treinado, é esquisito falar isso, né? Porque eu sou um cara calmo na maior parte do tempo, assim, mas lembro que eu fui treinado para matar. Eu sou um militar, né? Eu sou um piloto de combate. Eu sou treinado para matar, né? Pelo país, para proteger os brasileiros, proteger você, vai estar na cama e vou estar lá dentro de um avião, né? Colocando a vida lá, né? Mas para matar o inimigo lá fora, né? Não aqui. Aqui eu sou contra a violência, eu sou contra ficar gritando qualquer coisa. Isso não é eficiente. Compara, por exemplo, as técnicas de caça, vamos chamar assim, né, de um leopardo e de uma hiena, né? A hiena está lá gritando o tempo todo e geralmente ela não consegue caçar nada. Ela só se alimenta nos restos daqueles que sabem caçar. E os que sabem caçar, olha todos os predadores. Eles são quietos, eles atacam na hora correta, eles não ficam fazendo alarde, né? Eles vão ficar quietos lá, no momento certo eles vão e atacam, né? E atacam com precisão.
né, e com força. É assim que eu opero, é assim que eu funciono. Então, não se iludam aí por os candidatos que ficam gritando, falando um monte de abobrinha antes da tal. Cachorro que late não morde, não. Então, a gente precisa ter esse tipo de coisa. Então, eu sei fazer, eu sou eficiente nas coisas que eu faço, eu nunca falhei em nenhum desafio pelo Brasil e eu não vou falhar no Senado. Então, o Estado de São Paulo vai estar protegido por um senador que vai lá e resolve as coisas para o Estado, né? Então, é isso que vocês têm, né, votando em mim aqui, como senador aqui de São Paulo. Então, falei de histórico de vida inspirador, falar da formação acadêmica inspirador, do currículo em defesa do país, e agora vai ser esse currículo em defesa do Estado de São Paulo. Outra coisa importante, ficha limpa. Ficha limpa, eu não tenho nenhum processo por fraude, não tenho nenhuma investigação aí de desvio de dinheiro do país, né, desvio da saúde, de milhões, etc. Nada, isso aí, eu não tenho nada disso. Olhem, é fácil você coloque na internet o nome do candidato e dos suplentes. Importante avaliar os suplentes também de senador. Coloque lá na internet, no Google, use o Google, coloca lá o nome do candidato e põe investigação, por exemplo. Ou coloque o nome do candidato, coloque lá processos, né? Conheça sobre os candidatos e você vai ver que eu não tenho absolutamente nenhum processo, nenhuma investigação, de nada que tenha desviado recursos de qualquer setor, como, sei lá, construção, infraestrutura, segurança, saúde, qualquer coisa assim, educação, né? Nada disso. Então, olhe os candidatos lá, veja a ficha corrida, vamos dizer assim, de cada um dos candidatos. E não vote em pessoas que têm ficha suja. Não vote, porque a gente não pode ter mais isso. Nós tem que expurgar da política a corrupção, ficha suja, etc. Então, olhem isso aí. Então, eu falei de histórico, de vida inspirador, formação acadêmica, currículo em defesa do país, ficha corrida, ficha limpa, precisa ser. Quinto, veja as propostas. Eu estou aqui todo dia de manhã falando com vocês. Quando eu vou na imprensa, para entrevista, eu falo de propostas. Eu não uso meu tempo para ficar atacando um outro candidato, que eu acho isso aí ridículo, né? O que eu faço é apresentar propostas, dar coisas práticas. Então, vejam as propostas. Aí, observem, mas você está falando de saúde, isso não é do executivo? Não, o senador precisa fazer articulação para que a gente tenha a melhor saúde do país aqui no estado de São Paulo. A gente tem que ter a melhor organização, tem que reduzir as filas, tem que fazer isso. Para isso tem que ter articulação, trabalhar com o Ministério da Saúde, Ministério de Ciência e Tecnologia também, para fazer a transformação digital na saúde. Estou usando a saúde de exemplo aqui, né? Você precisa ter toda a parte de articulação com o Estado, com os municípios, para ver onde vai ser construído o Estado, fazer a simulação do Estado inteiro, né, de forma que você possa distribuir essa infraestrutura de saúde da forma mais eficiente, de forma que em qualquer lugar do Estado você possa ser tratado de qualquer tipo de problema que você tiver. Então, é possível fazer isso, e para isso depende de tecnologia. Então, eu entendo disso aí. Então, eu sou o melhor em termos de tecnologia, eu sou o único engenheiro, né, que consegue entender e fazer esse negócio funcionar de forma pragmática. E eu apresento propostas é importante. Então, verifique aí, nesses vídeos anteriores, nesse canal, vocês vão ver as propostas. Aí, propostas aparecendo no dia a dia, veja minhas entrevistas. Eu falo de propostas o tempo todo também, que é muito importante, né? Sexto, né, olha o caráter. É fácil você observar o caráter de uma pessoa ao longo da história, né? Mantém a linha, mantém a maneira estável, né, de ser, mantém um padrão, né? O caráter é importante, isso é muito importante, né? Então, observe as coisas pequenas em cada um dos candidatos que você vai ver aí a questão de caráter, né? Então, olhe o caráter. Então, graças a Deus eu tenho uma formação muito sólida, que começa lá com os meus pais, né, em casa, Dona Zuleika, o seu Vigílio. Dona Zuleika era muito enérgica, o seu Vigílio um cara muito sábio, né, que me ensinou muita coisa, me ensinaram os dois muitas coisas. Depois uma formação dentro do setor militar, eu sou militar da Força Aérea, então eu fui moldado para defender o país e para manter a linha com 5 valores, né, coragem, lealdade, honra, dever e pátria, né? São os valores dos combatentes da Força Aérea. Então, isso aí isso é o que é a minha vida. E por último, né, se você tem simpatia, qual a sua, vamos dizer assim, como você tem afinidade com esse candidato, qual
como você se vê nesse candidato. Você tem que ter orgulho do seu candidato, você tem que ter orgulho de falar, eu estou com um candidato tal, né? Eu estou com um astronauta, né? Porque eu gosto dele, é um cara que me dá confiança, é uma pessoa que eu sei que é igual a mim, não é uma pessoa que, enquanto está durante a eleição, está aí apertando a mão de todo mundo. Você vê isso aí, muitos candidatos, você vê por aí, né? Enquanto durante a eleição vai lá, aperta a mão de todo mundo, abraça, levanta criança, aquela coisa toda, e depois que é eleito, desaparece, né? Aí fica uma pessoa inacessível, fica uma pessoa de terno lá em Brasília, que não olha para as pessoas mais, não olha no olho das pessoas, é importante isso aí, olhar no olho das pessoas, né? E assim por diante, aí vira Deus, né? Olha na minha vida inteira, né? Muita gente fala para mim, poxa, eu esperava que você fosse um cara assim, né? Mais arrogante, um cara mais, pô, afinal de contas você é o único astronauta profissional do hemisfério sul do planeta Terra, você é ministro, né? Eu lembro muito da época de ministro isso aí, né? Pô, você é ministro, tal, e chega aqui um cara comum, igual a todo mundo, que conversa com todo mundo, é assim mesmo. Não tem ninguém melhor que o outro, todo mundo é igual, e é importante isso aí, ser igual, você conversar com as pessoas, sentar, né? Senta ali com as pessoas para conversar na feira, por exemplo, vai lá conversar com as pessoas, colocar ali, ver qual é o problema que a pessoa tem, como é que está a vida, né? Como é que está dando para pagar as coisas, não está dando para pagar, o que precisa ser feito, né? Tem aí os aposentados, por exemplo, que estão sofrendo cada vez mais. Pô, vamos conversar com eles para ver isso aí. Essa é a questão, entendeu? Das pessoas não se sentirem, elas vão lá durante a eleição, falam. Eu já fui muito enganado sim também, por isso que eu estou falando para vocês aqui, é quase um desabafo como eleitor, né? Já fui muito enganado também com essas coisas, chegar, pô, o cara vai, fala, e depois na hora H desaparece e câmbio, você perdeu aqui. Então, não pode ser isso aí. Então, a gente tem que inaugurar esse novo tipo de política, vamos chamar assim, novo tipo de políticos, que não é corrupto, que não tem investigações, que não tem fraudes no seu currículo, que tenha uma vida inspiradora, que tenha formação e que tenha humildade para vir conversar com as pessoas, né, e ver que não tem absolutamente ninguém melhor do que outro. Então, a gente precisa mudar isso aí, mudança. Eu represento essa mudança na política. Eu não tenho, graças a Deus, eu não tenho o pessoal chama carreira política, eu não tenho carreira política, mas eu sei o que fazer, como fazer, e eu sei como fazer uma performance boa lá dentro, porque tem muita gente que tem carreira política, mas você vai ver lá dentro do Congresso o que fez aqui, né? Então, com toda a sua expertise política, né? Não fez nada, porque se tivesse feito, não precisava de nós entrarmos na política para resolver, porque estava no futuro muito bom, né? Então, é isso aí, gente. Um abraço a todos vocês, conto com o seu voto. Eu sou o astronauta Marcos Pontes, candidato ao Senado aqui em São Paulo, número 222, né? Compartilhem esse vídeo, compartilhem os outros vídeos que estão aqui nesse canal, @astropontes, se inscreva no canal para que você receba quando eu entro ao vivo, se inscreva no canal, veja lá todas as minhas postagens, e passem isso aí para as pessoas. Falta um pouco tempo agora para a eleição, menos de 2 semanas, então preciso da sua divulgação, você passar isso aí nas suas redes sociais, com seus amigos no trabalho, seus vizinhos, seus parentes, tudo isso é muito importante, sua divulgação é essencial. E principalmente com aquelas pessoas que estão indecisas ainda, não sabem o que fazer, precisa ir lá conversar com elas, mostre esses vídeos para as pessoas entenderem sobre esses temas importantes, para elas entenderem a importância de ter um senador bom aqui para São Paulo. Então, novamente, obrigado a todos vocês. Astronauta Marcos Pontes aqui, né, signing off, como diria lá, né, com o candidato ao Senado número 222. Vejo vocês amanhã em mais um diário de bordo, com mais um tema importante, né, sobre o que fazer e como fazer da forma correta pelo nosso Estado lá no Senado. Grande abraço, tchau, tchau.